falar se a carne prejudica ou não o ambiente, um tema tão polémico. Uhul. Carsten! Olá, então, como estás? Hoje sim, vieste com os óculos, muito bem. Sim. Como, queres começar por explicar aqui ao pessoal o que é porque é que estás a usar esses óculos? É um parênteses. Sim, pode ser. Isto vem dentro da ideia do biohacking, não é? Como nós estamos aqui a trabalhar com ecrãs, nós estamos constantemente a ser expostos a radiações de luz que estão dentro do espectro mais frio, que é a luz azul, que são kelvins mais altos, não é? Quando tu compras uma luz, um, tu consegues ver quantos kelvins é que ela tem. Normalmente, tipo, aquelas luzes azuis das cozinhas e das casas de banho, ou assim, né? Tem aquele, não sei, aquilo desperta-te imenso, né? E eu tenho estes óculos que têm uma lente mais ou menos amarela, não é? E eles protegem os meus olhos destas radiações dos telemóveis também. Se eu agora te virar isto num instante, todos os meus ecrãs estão amarelados ou quase que avermelhados. Eu tenho uma aplicação no computador também. E também baixei mesmo o espectro de luz para uma cor mais quente, principalmente assim no fim do dia, para proteger os meus olhos e então proteger o meu sono, porque isto acaba por ter um efeito a nível neuronal. Aumenta-te o cortisol, o que baixa a melatonina, e a melatonina é o que te prepara normalmente para o sono, e faz com que tu durmas melhor, não é? Se tu tiveres o cortisol alto e a melatonina baixa, não consegues adormecer. Isso é o que normalmente acontece às pessoas quando elas mexem no telemóvel antes de irem dormir. Ou estás, sei lá, a ver um filme ou qualquer coisa assim e vais-te deitar, não consegues dormir, não é? Boa. Ah, Pois, Obrigada, Carsten. Foi uma super boa introdução. Não tem nada a ver com afinal, tem tudo a ver, não é? A preocupação pela saúde. sim, é Ahm, o ambiente, mas o ambiente do nosso corpo também, não claro, é? Acaba claro, nós gostamos de preparar o corpo, a mente e o espírito o claro. ambiente e tudo isso, mas na verdade é tudo uma coisa. É. Exatamente. E então, agora já saltando para o tema da live de hoje, que é carne prejudica ou não o ambiente e se realmente comer carne, estamos a ser egoístas e não querer saber do planeta, ou se estamos sim a fomentar, a sustentabilidade e a vida do nosso planeta, não é? Que é um tema tão Sim. polémico, até mesmo pelas pessoas que são omnívoras, tentam sempre comer menos carne porque acham que estão a fazer mal ao planeta e é tipo aquele tema de conversa muito chato, que na realidade é um grande brainwash. Vamos agora falar tudo e mais alguma coisa, quero já Sim. saber a tua opinião, começa tu. É assim, isso é a razão pela qual nós iniciamos também, ou, em parte, uma das razões pelas quais nós nos tornamos veganos, não é? Dentro da ideia de que também saiu aquele filme do Cowspiracy que fortaleceu bastante esta situação, a dizer que aquilo era apenas um lobby, e provavelmente até é, mas não podes pôr todo, tudo no mesmo saco e não dizer que existem diferenças entre o how, não é? Entre a maneira que as coisas são feitas, não é? Um, eu tive a pensar, eu tentava pensar agora para este live que nós estamos aqui a fazer, estava-me a tentar preparar um bocadinho também, para perceber onde é que nós sequer começamos, não é? E eu acho que se calhar o melhor é estabelecer aquilo que nos é dito, não é? Dizem que. Eu acho que a ideia principal que ficou é que as vacas estão constantemente naquilo que se chamam os feedlots, que são tipo, aqueles, como quem diz, aldeamentos, ok? Em que as vacas estão todas fechadas, vê-se muito, fico muito com aquela imagem na cabeça que tu vês aquilo de cima e é só aqueles ferros todos, as vacas todas lá dentro, só vês a cor da terra, castanho, não é? E mais nada. Um, e que isso depois, não é? As vacas e os animais fechados dentro dessas fábricas, em que depois é preciso haver caminhões a trazerem comida, que normalmente são grãos e cereais, e soja, não é?
Soja que provavelmente até foi desmatada a floresta amazónica para cultivar a soja, provavelmente geneticamente modificada, cheio de glifosato, por aí adiante. E depois o transporte da água e o transporte das fezes para fora daquele espaço. Muitas delas acabam por chegar às linhas de água e aos ribeiros, aos rios e depois ao mar, onde existem as dead zones. E é um desastre, uma catástrofe ambiental, não é? Para além do facto de depois as vacas, primeiro as fezes, as vacas arrotam e quando elas peidam, não é? Ou elas largam gases para a atmosfera que contém metano. As fezes, quando elas fermentam, também largam metano e CO2, o que são gases, greenhouse gases, gases de efeito estufa, o que depois piora ainda mais a situação relativamente ao ambiente, não é? Essa é a ideia que ficou presa. Agora, uma das coisas que eu acho que é um precursor de toda esta problemática relativamente à maneira que nós vemos este problema é nós vemos tudo dentro de uma linha e não dentro de ciclos. O que é limitador, não é? Porque sempre que eu ensinei workshops ou falei sobre compostagem, as frases que eu sempre dizia, ou como quem diz os mantras, era "What has lived before will live again, and nothing lasts, but nothing is lost." Isso por acaso é uma que o Terence McKenna falava muito, que é uma do William Blake. E as coisas nunca têm fim na natureza, nem sequer existem, não existe lixo. E nós vivemos nesta visão de que existe lixo e que o lixo é preciso esconder alguns num aterro ou varrer para baixo do tapete, não é? E facto é que as coisas não são assim tão lineares, elas funcionam todas em círculos e são tudo ciclos que estão constantemente uns ligados aos outros. Um dos aspectos que eu aprendi na permacultura é que só existe poluição quando um recurso de um elemento não consegue ser processado por outro elemento. Ou seja, existe uma acumulação desses recursos. Por exemplo, a bosta das vacas fica ali amontoada e não se sabe muito bem o que fazer com aquilo. E, na verdade, simplesmente faltam outro elemento que saiba cuidar disso. Um exemplo poderia ser uma estação de vermicompostagem, por exemplo, tratava daquilo sem qualquer problema e de uma forma natural, utilizando recursos biológicos, bactérias, fungos, minhocas e todos os bichinhos que participam na compostagem e transformavam aquilo em solo fértil, o que daria mais plantas, o que fazia com que as plantas iriam buscar mais CO2 à atmosfera, porque elas precisam de CO2 para fazer a fotossíntese, não é? Precisam de água e CO2 para fazer os açúcares que vão para as raízes e libertam oxigênio para a atmosfera. Por isso aqui já estamos a entrar não é? E se nós ligarmos outras coisas a todo esse sistema. E então, agora, existem, aparentemente, e tal e qual como toda a história do Ancel Keys que nós tínhamos falado relativamente ao colesterol e às gorduras saturadas e o efeito que tem no nosso corpo, isto é a mesma coisa para com a produção dos animais em geral, não é? Existem muitas diferentes maneiras de produzir a mesma coisa. E uma delas é, de facto, onde os animais, normalmente não é toda a sua vida, mas a parte final da sua vida, que é o finishing, não é? A engorda, que elas vão para dentro dessas quase que fábricas, em que são alimentadas com cereais e grãos e sementes de plantas oleaginosas, por exemplo, girassol, e todos os tipos de sementes, não é? Normalmente o que também muda o perfil nutricional do animal em si. Agora, o que acontece, e eu tenho estado a estudar bastante este tema assim ultimamente, e hoje voltei a ver mais alguns podcasts e alguns estudos que estejam relacionados com isso.
na verdade, os animais passam pelo menos 85% a 90% em pastoreio. O que já muda completamente a imagem, e essa imagem não foi incluída dentro do Cowspiracy e todos esses documentários, ou sei lá, piores ainda é o Earthling, né? Que basicamente só vês mesmo o pior dos piores do tratamento dos animais, o que a nós obviamente nos vai ao coração e nós ficamos, meu Deus, eu não quero nada disto. Então, agora, o que é que acontece quando as vacas estão no pastoreio é uma história completamente diferente, que não tem absolutamente nada a ver com poluição e todos esses pontos que nós mencionamos ainda agora, né? As vacas, quando estão em pastoreio, elas vivem na natureza. Agora, antes de eu desenvolver esta parte, eu acho que queria voltar ainda um pouco a falar sobre os estudos, que era para nós termos chegado a esta conclusão. O que dizem é que as vacas contribuem muito mais com gases de efeito estufa do que até os carros e todo o sistema de transporte que nós temos a nível mundial. Agora, este estudo foi feito de uma forma, não, em inglês diz não foi apples for apples, não é? Não foi a comparar, ou seja, basicamente o que se comparou foi uma análise. Desculpa, aqui apareceu uma coisa máquina. Era uma análise direta das emissões dos carros para com uma análise de todo o ciclo de vida das vacas, em que basicamente vão buscar todas as emissões que as vacas produzem durante toda a sua vida e compararam isso apenas às tailpipe emissions, as emissões que saem no tubo escape de todo o sistema de transporte, desconsiderando por completo a produção, o transporte dos combustíveis, a construção das fábricas para conseguir extrair os combustíveis, toda a extração e tudo o que é preciso ser construído para se querer ir buscar os combustíveis fósseis lá abaixo à terra. E era uma comparação completamente injusta, na verdade, porque não era um contra o outro, era um tipo, olha, nós vamos considerar tudo, certo. E aqui, só esta pequena parte, não é? E foi isto que te levou àquela ideia de que, pois, as vacas, a produção de vacas tem sido bem pior em termos de dimensões comparativamente ao sistema de transporte mundial. Agora, qual é que era a outra parte que... sim, hoje por acaso eu publiquei no meu Instagram, porque eu estive a ver o Paulo Saladino, um estudo, uma análise que saiu que foi a mostrar as emissões de metano que têm vindo a baixar ao longo do tempo, enquanto que a quantidade de ruminantes que existem neste momento tem aumentado consideravelmente e, na verdade, até está numa aceleração em termos de números de animais ruminantes que existem muitos mais, não é? Do que antes. E de facto, existe não existe uma correlação, ou seja, provavelmente aquilo que se estabeleceu em termos de correlação e disseram existe correlação e então é causação, que é tipo a causa, então são as vacas que causam o aumento do metano, está completamente fora de questão porque não estão a encaixar bem os modelos de crescimento, não é? Isso é uma parte que agora é que está a começar a sair, não é? Isso por acaso é um estudo, se vocês forem ao meu Instagram, vocês podem ver. Sim, que é de uma... não sei, eu acho que aquilo foi co-produzido, ou seja, esse estudo foi feito em cooperação com a Food and Agriculture Organization, a FAO. E então pronto, isso é mais um dos pontos, não é? Agora, existe um livro que há bocado tu mandaste-me outra vez o
o link, Sim, que é o da Sacred Sacred Cow. Cow. Sim, saiu agora recentemente da Diana Rogers e do Rob Wolf, que era basicamente tentar perceber o que é então verdadeiramente a verdade relativamente a isto, um, porque nós temos sido brainwashed, né? Levar-nos uma grande lavagem em acreditar, a levar-nos à crença de que, meu Deus, as cabras, as vacas ou os ruminantes é que nos estão a estragar o mundo. Agora, de acordo com estudos, aparentemente, com a ciência, existem ruminantes no planeta Terra acho que há 100 milhões de anos. E existem relatos relativamente a. Não, é Sacred Cow, não é Secret Cow. Sacred, a vaca sagrada. Estava a Da ver aqui Sacred Cow. um comentário. Do Rob Wolf e Diana Rogers. Então, existem relatos de quando chegaram à América do Norte, em que a quantidade de bisontes que havia, bisontes, o animal bisonte, não um gajo grande, a quantidade de bisontes que existiam no, no terreno, nas pradarias, era dentro dos milhões, não era assim um númerozinho como nós vemos hoje em dia, vacas, não é? Eram mesmo imensos, imensos. E vocês provavelmente lembram-se do Rei Leão, ou assim, tipo, as imagens que normalmente aparecem é tipo, não é? Quando é aquela apanhar o plano todo de toda a pradaria, é tipo búfalos, gazelas e todos os diferentes tipos de gazelas que existem, os elefantes, que também são ruminantes, todos esses animais em grandes, grandes, grandes números. Mas, ao mesmo tempo, havia sempre a presença de predadores. Ainda mais uma coisa que eu queria dizer relativamente à América do Norte era que havia, antes de só haver os bisontes sei lá, eles têm, como é que se diz, eles têm veados imensos, não é? Que são ruminantes também. Tu vais para zonas mais frias, tens os altos. Eles tinham muitas mais espécies ainda. Tinham, acho que, vários diferentes tipos de. Uma espécie de camelo Sim. ou girafas, ou alguma coisa assim do género. Muitas mais espécies do que existem neste momento. E, e agora, um outro ponto que eu acho que é bastante importante a mencionar no meio disto tudo é que nós temos todo este conceito da desertificação aqui, né? E toda a gente acha que o inverso de desertificação é reflorestação, ou seja, é floresta. No entanto, e isso é uma coisa que eu me apercebi agora assim há pouco tempo, porque eu era sempre, não é? A floresta para mim é sagrada. Eu comecei a perceber, mas espera lá, não é só floresta, não é? Nós temos as pradarias e Boa. nós sempre tivemos pradarias. E agora, de acordo com o Alan Savory, 2/3 do planeta Terra neste momento estão completamente desertificadas. São desertos, né? Tens o Saara, tens o Mojave, tens na Ásia o Loess Plateau e essas zonas todas estão completamente desertificadas. O Middle East, o Médio Oriente, tudo completamente desertificado. Certificado. Agora, o que se diz é que essas e Reflorestação. muitas dessas zonas têm ruínas lá. O que quer dizer é, se há lá ruínas e pessoas se fizeram o trabalho de construir alguma coisa, deve ter havido muitas pessoas, não é? Se existem lá templos e coisas assim, deve ter havido lá muitas pessoas, tal e qual como no egípcio também. E basicamente o que se diz é que todas estas zonas, os 2/3 que estão neste momento desertificados por completo, são desertos feitos pelo homem. E que antigamente todos esses espaços eram pradarias onde havia muitos, muitos, muitos mais animais ainda que viviam em harmonia com os seus predadores. Não é?
Agora, não sei se tens alguma pergunta entretanto ou Não, não. não, epá, eu estou a gostar muito de ouvir, não estou a interromper porque está a ser muito fluida. Obrigada, Carsten, pela tua informação. Sim, Tocaste um ponto muito importante que estão sempre a bater na tecla aí que vamos reflorestar as matas e eu também já participei em movimentos de reflorestação em Portugal. sim. No entanto, quando talvez o ponto fundamental aqui da história é regenerar os nossos solos, como acabaste de dizer, qual é o Sim. melhor criador de solos? O animal, É, é, a é vaca? assim, há duas coisas que estão a acontecer. Uma é, tu vais ter a acumulação do CO2 na atmosfera por causa da indústria fóssil, né? Tudo o que esteja relacionado a todos estes plásticos que nós temos aqui à nossa volta e tudo, vem tudo daí. Vem tudo do petróleo. Na verdade, todo esse petróleo é matéria orgânica que foi enterrada com a sedimentação, com as pressões e as temperaturas, transformou-se em hidrocarbonetos aromáticos, o que são os petróleos, e depois nós trazemos isso tudo cá para cima outra vez e esse CO2 vai para a nossa atmosfera. E depois, ao mesmo tempo, tens a acontecer um ciclo biogénico, ou seja, um ciclo biológico de CO2, que é o CO2 da atmosfera, é absorvido pelas plantas, as plantas são comidas por animais, os animais defecam no terreno, cada vez que eles mordiscam uma planta, ela ali exuda açúcares e partes de si para dentro do solo, o que aumenta a diversidade dentro do solo, porque as bactérias, os fungos e todos os bichinhos que existem no solo alimentam-se das plantas, e os solos tornam-se mais vivos, mais férteis, as plantas crescem mais, há mais comida para os animais comem outra vez, mais CO2 vai ser pescado à atmosfera, não é? Isto é. Isto é tipo common sense, é tipo senso comum completo, não é? No entanto, é essa ideia que está assim completamente fora. Eu estou a falar dos dois sistemas porque os dois, na verdade, sempre foram plantas, não é? O petróleo já foi plantas e animais e tudo isso, não é? E transformou-se nesse recurso que nós temos agora, que na verdade é energia solar que foi guardada dentro do Sol em baterias, como quem diz. Mas é tudo à base de energia solar. Todas as plantas são painéis solares na sua essência, elas apanham a luz e vão buscar a energia, aos fotões, não é? E utilizam isso para as reações químicas e produzir os açúcares e a química orgânica, não é? É tudo hidratos de carbono, como quem diz, não é? A celulose é um hidrato de carbono e todas essas partes das plantas, não é? Tudo química orgânica. Agora, sim, na verdade o que nós queremos mais é tirar outra vez o CO2 da atmosfera e colocá-lo dentro da Terra. Na verdade, uma das coisas que sempre se fala na agricultura em geral, é qual é a percentagem de matéria orgânica que tu tens nos solos. E o que é solo, não é? O solo é uma camada biologicamente viva e ativa que é como se fosse um microbioma, como se fosse uma pele, não é? Da terra que protege o solo, e quando tu tiras a matéria orgânica, aquilo é como se fosse uma ferida, porque aí começa a erosão, quando a chuva cai na terra em si, começa a levar tudo, a água começa-se a movimentar por cima da terra em vez de infiltrar e por aí adiante, não é? Certo. Agora, aparentemente existe um máximo de 5% acho de matéria orgânica nos solos, só que o que faz não chega ao platô, não é? Chega ao planalto, aquilo que sobe, mas depois chega aos 5% e não aumenta mais. Mas a espessura do solo é que depois vai começar a aumentar. E Ok. antigamente nós tínhamos solos muito mais profundos, que era 2, 3, 4, 5 metros de profundidade, que é aquela camada bem escura, tipo chocolate preto, não é? E hoje em dia o que tu encontras é tipo, muitas vezes tu vês um tronco de uma árvore, não é? E vês que as raízes estão completamente expostas, quer dizer que a terra antigamente estava aqui e agora está aqui.
não é? Ou seja, os solos têm desaparecido com a erosão, com a falta de matéria orgânica, com a falta da proteção do solo, não é? E depois, com o movimento da água na superfície da terra, começa a levar toda a matéria orgânica e todo o material, leva-os para os rios e para os mares, e depois não é? Tipo, é desperdiçado no mar, como quem diz, não é? E a terra basicamente vai piorando. Mais a ausência dos animais, não é? Ok. Isso é uma parte que agora a mim também, assim mais recentemente, me fez o clique, que é não vale a pena estar a pensar na natureza sem ter em consideração o movimento dos animais e as dinâmicas das comunidades animais que existem em cima do terreno. Agora, sim, de facto, nós precisamos ir buscar o CO2 da atmosfera e pô-lo na terra, no solo, e a maneira que nós fazemos isso é através das plantas. Mas é assim, e principalmente agora, pondo na balança, tipo, quanto tempo demora para tu teres uma floresta madura, comparativamente a tu teres uma pradaria madura. Tu vais ser muito mais rápido ao fazer pradarias, principalmente se tu, aqueles desertos que existem neste momento, que estão inutilizáveis por completo, não é? Não existe lá quase vida nenhuma, só mesmo espécies muito super adaptadas desculpa, esse ecossistema, é que se vão safar, não é? E então são as pradarias essencialmente, a meu ver, que são a solução no meio disto tudo. O Alan Savory do Holistic Management fala muito sobre isso. Existe um TED Talk, eu acho que já tinha mencionado outra vez, tenho estado a ler o livro dele, que é assim, o que é necessário acontecer é as pradarias crescerem. Agora, para as pradarias crescerem é preciso haver os animais com o movimento ancestral que eles sempre tiveram. Não é? Ok. A Não podem maneira que ficar tu vês... presos, encurralados num sítio. Sim, ou por vontade própria, porque se querem proteger dos Sim. predadores, leões, leopardos e não sei o quê. Se calhar leopardos não tantos, porque eles trabalham sozinhos, não é? Os leões, as hienas e todos esses animais trabalham sempre em matilha. Um, um, o- ou então é preciso tentar imitar esse movimento, porque o que não é natural, e isso é aquela coisa que eu te mandei, aquela mensagem gigante, não é? Um, Quando tu tens os animais sem os seus predadores naturais, o seu comportamento é completamente diferente. Eles não vão se alimentar da mesma forma, eles vão Certo. estar a colher as plantas, não vão estar a comer o mais rapidamente possível antes de terem que partir para o próximo sítio. Não, e não vão ter que estar a competir com os seus irmãos, pela comida na qual eles se encontram, não é? Eles normalmente, quando eles têm a presença dos predadores, essas grandes manadas de animais, eles mantêm-se dentro de um aglomerado de animais, todos juntos no mesmo sítio, porque o predador não consegue identificar um indivíduo a não ser que ele esteja isolado do grupo, não é? E é isso que os leões e estes predadores fazem. Eles começam a entrar lá para dentro até que um indivíduo se isole. Normalmente são os mais fracos e os que não correm tão rápidos como os outros. E existe uma seleção genética nesse sentido, não é? Os mais fracos são eliminados e são comidos pelos leões, não é? Agora, vão sobrar sempre os mais rápidos e então basicamente vão forçar os leões a correrem cada vez mais rápido também, não é? Ok. Agora, esse movimento dos animais dessa forma, essa dinâmica de todas essas comunidades, e muitas vezes até se misturam também algumas manadas de diferentes animais, o que acontece é que eles estão então em grupo. Eles têm as patas, agora não sei como é que se diz em português, hoofs, eles têm duas unhas, né? A maior parte deles, né? As vacas e as cabras têm duas unhas, os cavalos só têm uma assim, né? Os cavalos não são ruminantes, por acaso.
o que define ruminantes também é eles terem 3 a 4 estômagos, acho eu. E eles ruminam, ou seja, eles engolem, Sim, voltam a na regurgitar e realidade mastigam. é um estômago, mas tem 4 compartimentos dentro do estômago, Exato. Yeah, yeah. diferentes. Ah, e então, o que acontece é que eles com as suas unhas no solo, eles têm um Aham, impacto. E como eles estão assim em grupos maiores, muito, todos no mesmo sítio, quando eles estão num terreno, aquilo vai ter um impacto animal no terreno. uau, Um, e é assim, fixe. há uma diferença também entre climas, não é? Tu tens climas em que as coisas são mais estaladiças, não é? Que é o brittle environment, e tens os climas em que as coisas são mais úmidas, tipo Inglaterra. Eles podem ter a mesma pluviosidade anual, total, só que Entendo. chove tudo numa altura e depois o resto é seca, por exemplo, Lisboa, comparativamente a Londres, em que chove a mesma quantidade, mas durante todo o ano vai chovendo aos bocadinhos, né? Um, Certo. e nos climas em que são mais brittle, tipo África, por exemplo, onde tu estás, Angola, Zimbábue e por aí adiante, um, esse efeito dos animais é muito mais importante do que no norte da Europa, por exemplo, em que tu não consegues, é muito mais difícil tu danificares os solos e os ecossistemas e as pradarias um, do que, do que, um, do que nesses climas, não é? Se tu não tiveres a presença dos animais em climas como o teu, Angola, tu podes ter a certeza que aquilo se vai transformar num deserto. E o que acontece é que as plantas são mesmo completamente dependentes dos ruminantes. É preciso haver aquele impacto no terreno para as sementes conseguirem germinar sequer. Ok. As plantas, as pradarias, os grasses, as relvas, que são graminhas, não é? Elas não têm a capacidade, como as árvores, de largar as folhas. Estás aí? Sim, estou. Ah, Eu estava a ver a cena do círculo andar à volta. yeah. É assim, é preciso haver esse impacto ambiental Boa. não é, desculpa, In- impacto animal no terreno para as sementes germinarem, as plantas têm que ser achatadas, porque senão elas não conseguem germinar outra vez. E Ok. nesse sentido, os animais movem-se dessa forma, estão compactados, eles fazem todas as fezes naquele sítio onde eles estão a comer, mas eles têm um olfato tão apurado que eles nunca comem as plantas onde eles já puseram as suas fezes, e eles vão ter que se mover e não vão voltar assim tão cedo para aquele terreno. Porquê? Porque eles puseram lá as suas fezes também, não é? E é esse movimento que é preciso haver dos animais no terreno. Agora já estamos mesmo dentro de uma noção de como é que esses animais se comportam nesse ambiente, não é? Então, Agora, ok. Desculpa. dá, força, que eu já estou aqui, já Não, me está a claro, é fazer. só para enquadrar aqui o tema, ok? Estás a falar de tudo bem importante, mas basicamente, isto partindo de uma perspectiva, se nós, consumidores agora de carne, comermos de animais livres, não é? Animais que Sim. comem pasto de pastoreio. Agora, se partindo de uma perspectiva em que não tens dinheiro para comer só carne de pasto, qual é a tua visão de que se realmente é sustentável para o planeta comermos galinhas criadas em galinheiros mais fechados, menos livres, ou de vacas também em celeiros mais pequenos? Qual é a tua visão? Qual é o impacto que isso traz para o planeta? Sim, já percebi, já me respondeste à pergunta essencial, e aliás, que é aquilo que eu queria falar, que é o grande mito da camada do ozono aumentar graças às flatulências das vacas, não é? Que realmente isso Sim. foi do documentário do aquecimento global, de Al Gore, lembras-te? Epá, é surreal, não é? Como é que isso se difundiu dessa maneira, não? E criou essa falsa verdade.
em que o aquecimento global deve-se às vacas, quando agora está mais que visto, não é? Que o mundo parou com o coronavírus e o planeta está-se a regenerar. De repente, E do nada baixaram as emissões, né? Do nada tivemos como passámos a ter muito menos CO2 misteriosamente e não desapareceram nenhum os ruminantes do planeta Terra. Então, né? malta, Bom, entretanto, se alguém tiver dúvidas ou questões ou alguma coisa que queira acrescentar aqui à live, já viram que o Carsten sabe bastante aí de pecuária e de pecuária regenerativa, sobretudo. Ele trabalha com permacultura, para quem não está enquadrado, e com holistic management de todo o meio ambiente e, portanto... Sim, essa parte ainda estou a desenvolver, mas já, tipo, tem sido um bom investimento. Claro, e ele saiu do foco de uma perspectiva vegana, que também foi vegano, de só o foco de reflorestar as matas, não é? Para um foco de vamos, sim, apostar na pecuária e carne de pasto para poder também aí regenerar o solo e criar mais solo fértil. Mas agora, voltando à pergunta, não é? Qual é a tua perspectiva de comermos galinhas convencionais, vamos dizer assim? Se realmente isso traz um grande impacto para o planeta ou não? O que é que tu achas? É assim, nós metemos o nosso dinheiro é sempre um voto, não é? Claro. Existe um espectro muito grande de uma grande diferença entre uma galinha que teve dentro de, como é que se chama? Dentro das caixas, caged, não é? É tipo daquelas caixinhas em que elas são alimentadas e elas ou Sim, põem os ovos nascem para serem... Pois. Nascem para isso. Sim. É uma escolha que nós fazemos e é um investimento, não é? E nesse sentido eu gosto tanto da ideia do holistic management, que é estabelecer onde é que eu gostava que estivessem os nossos ecossistemas e quais é que são as escolhas que eu terei que fazer. E quando fazes uma escolha entre vou comprar isto ou vou comprar aquilo, qual deles está mais em alinhamento com aquilo que nós queremos para os nossos ecossistemas, não é? Exatamente. Sim, agora, é assim, vamos comparar os animais com plantas, não é? Claro, é isso. E a cultura de plantas, e já agora estamos a falar do veganismo, que é apenas cultura de plantas sem qualquer animal a participar em todo esse processo. Claro. O impacto Eu é acho muito que maior. pois, o impacto é muito maior, mas porquê, não é? Tipo, o facto é que se for mesmo 100% vegan, vais adubar com o quê? Vais usar estrume. E então tens que forçosamente utilizar plantas para o fazer, não é? Não tem aqui um grande comentário de alguém. Deixa-me só explicar este ponto, já vejo esse comentário. Ou então tu podes ler, entretanto. Ok. O que acontece é que tu estás sempre dependente de adubos para produzir as plantas. Para tu produzires, por exemplo, Ok. gorjete em grande quantidade, não é? Tu, para conseguires ser produtivo de alguma forma, tu precisas sempre ter quase uma monocultura. Eu estou a dizer quase porque dentro da permacultura tu até consegues fazer consociações de plantas, mas é assim, quanto mais plantas tu pões no mesmo sítio, mais complicado se torna para tu sequer conseguires colher uma boa quantidade uma boa quantidade, ou seja, adequada para sequer vale a pena tu produzires essas plantas, não é? Certo. E então vais ter que ter uma monocultura. Qual é o impacto que uma monocultura tem nos nossos ecossistemas? Vais ter que liberar esse espaço para tu conseguir seres produtivo. Tu vais ter que libertar, seja pradaria, prado ou floresta, para tu teres essa cultura lá. E nós só estamos a falar de uma coisa, não é? E o que acontece é que tu precisas daquele espaço maior para conseguir produzir uma grande quantidade de gorjetes. E o ecossistema tem que estar vago para isso. E
e tens que ter uma monocultura, o que vai fazer com que tu vais ter ervas daninhas e tens que pôr imensa energia em tentar suprimir as ervas daninhas, um, porque a natureza não tolera monoculturas, um, e vai estar sempre a querer aumentar a biodiversidade. Quando tu tens só uma cultura de uma planta, aquele inseto que está adaptado a essa planta vai ocupar essa planta muito mais facilmente porque não existe diversidade e então ele não tem os seus predadores que os normalmente mantenham em check. Vou dar um exemplo de um terreno com uma produção de gorjete, por exemplo, não é? Que é Exato. uma das coisas que eu me lembro bastante de ver em Almeirim quando eu morava lá. Que era assim, tu queres produzir gorjetes e tu queres ter uma boa quantidade. Basicamente, uma das únicas maneiras de o fazeres é ou em monocultura ou então tens linhas alternadas com outras culturas de forma a que tu aumentes a diversidade. Porque se tu não tiveres diversidade, só vais ter um inseto que se vai safar lá ou lá vai se dar bem em cima das gorjetes e depois isso é a praga das gorjetes e aí vais ter que recorrer a outros métodos para conseguir eliminar. Dentro da ideia que nós ficamos no mais natural, vais ter que, sei lá, usar óleo de nimo ou alguma coisa assim do género para conseguir combater. Mas, de facto, quase que não consegues dar a volta mesmo sem a utilização de estrume animal e estrume animal para a maioria dos agricultores é ouro, não é? Porque é isso que vai dar as culturas maiores e de maior produção. Isto é porque nós precisamos de azoto sendo o alimento principal para as plantas. No entanto, também numa agricultura convencional, o foco não é tanto no solo e em criar solo, mas sim em criar as plantas e então tenta-se alimentar diretamente as plantas. O que também acontece, porque é assim, isto tem muitas, todo este tema tem imensas pequenas ramificações, e obviamente, tipo, nós tentamos abordar todas as diferentes áreas da produção animal comparativamente à produção das plantas, né? O que é que eu ia dizer? Sim, é preciso pôr o azoto no solo. Existe na permacultura algumas técnicas com as quais tu consigas fazer isso, mas as calorias que tu consegues produzir por metro quadrado ou por hectare são muito inferiores às calorias que tu consigas produzir com os animais. Já tendo em consideração que se tu fizeres rotational grazing ou se tu fizeres dentro de um holistic grazing plan e seguires isso, tu vais conseguir duplicar provavelmente a quantidade de animais que tu tenhas no terreno, comparativamente né? Ou seja, vais conseguir ter muito mais calorias por hectare do que com as plantas. Outro ponto é depois, tipo, o que é que tu tens que fazer à matéria orgânica para conseguir fazer com que ela se torne em solo outra vez. As plantas, sem a ajuda do intestino do animal, principalmente do ruminante, o que elas vão fazer é, tu precisas mesmo ter aquele contacto físico com o solo para elas se conseguirem decompor. E não existe uma eficiência tão alta como quando é o animal a fazer esse processo. Ou seja, o resultado final do animal comparativamente à agricultura convencional com a compostagem, a compostagem se calhar não é tão eficiente ou eficaz, Efetiva. efetiva, sim, dentro da reconversão de tudo aquilo que está no solo para realimentar os animais e todos os bichinhos que estão no solo. Vais ser muito mais bem sucedido com vacas, cabras, ovelhas, galinhas e por aí adiante, não é? Principalmente, assim, se tu fores ver, eu posso partilhar se calhar alguns links contigo ou depois nos show notes, se tu quiseres, do teu YouTube. Tenho aqui alguns artigos a falar sobre o White Oak Pastures, que é provavelmente o sítio em que existe uma das melhores carnes do mundo, dentro
do mais amigo do ambiente, porque eles, na verdade, eles são negativos em termos de carbono. Acho que produzem menos de 3 ponto qualquer coisa assim por cento de carbono. Ou seja, eles tiram mais carbono da atmosfera do que devolvem. Isto é de um estudo que era já comparar era em função do Beyond Burger, que é aqueles hambúrgueres fake a fingir, não é? Que são super ricos em plantas de monoculturas, também super altos em pufas, não é? Gorduras poliinsaturadas, o que não é nada fixe para nós, em termos fisiológicos. E eles continuam a não ser negativos em termos de carbono, e o White Oak Pastures é negativo. E o que eles fazem eles não têm no mesmo terreno não há só as vacas, eles têm as vacas e depois vêm as ovelhas e as cabras que comem todos eles comem coisas diferentes, e vêm as galinhas no fim que esgravatam e comem as moscas que crescem nas bostas de vacas, de forma a que existem mais moscas, e aquilo que era um problema antes transformou-se num recurso para as galinhas, né, e alimento, e contribui ainda mais. E então eles conseguem ter muito mais produção de animal dentro de um terreno pequeno, comparativamente principalmente em termos calóricos, porque o que nos satisfaz é as calorias, não é? Agora, tu lembras do veganismo, quanta fruta é que nós precisávamos comer para nós ficarmos satisfeitos em termos calóricos, porque estávamos a comer hidratos de carbono que eram muito menos densos em termos calóricos por peso, não é? E a gordura, que é tipo o alimento sagrado, não é? Para muitas culturas. Gordura saturada. Gorduras saturadas, sim, ácido esteárico, principalmente. Que tu vais ter muito maior densidade nutricional, nem sequer tendo em consideração a biodisponibilidade nutricional da carne comparativamente às plantas, não é? E sim, assim, o que os animais são conversores muito mais eficientes dos nutrientes que estão nas plantas para carne do que nós comemos diretamente das plantas. Claro, exatamente. Claro, Não é? é mesmo isso. O animal é o ser vivo perfeito para converter a planta, não é? E retirar o máximo de nutrientes dela, porque são, por exemplo, no caso dos ruminantes, que têm vários comportamentos no estômago, e nós podemos então comer um animal que já fez o trabalho por nós. Mas o ser humano comer plantas, não somos herbívoros, então não podemos fazer essa função. Há quem diga que somos omnívoros e há quem diga que somos carnívoros, não é? Até porque... Eu acho que nós até certo grau somos omnívoros, mas simplesmente porque temos a capacidade... Oportunismo. Sim, de oportunismo, e não é só de oportunismo, se não houver animais, nós somos capazes de comer plantas, não é? Porque se o humano se desenvolveu pré-historicamente, não é? Não havia mirtilhos em todo lado, como existe hoje em dia, não é? Tipo, não, a única coisa que existia em todo lado, seja África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Austrália, Índias e por aí adiante, a única coisa que havia sempre presente na pré-história eram animais, não é? E não era tipo... Até porque... Até porque a grande evolução, a nossa grande evolução, não é? Como Homo sapiens sapiens, foi há 2 milhões de anos, quando nós descobrimos que a carne podia ser cozinhada, foi o cozimento da carne, não é? E realmente foi só há 10 mil anos, que isso em 2 milhões é muito tempo, não é? Está aqui uma mosca. 10 mil anos é que foi a agricultura, e que veio por escassez e por necessidade de... E o aposentamento, não é? Deixarem de ser nómadas também. Porque havia, assim... Sim, mas o deixarem de ser nómadas, eles continuam a ter vacas ou seja, podem criar gado sedentários, não é? No entanto, claro. Também veio por momentos de sobrevivência. Tipo, o que eu entendi, da minha investigação que eu fiz, Carsten, é que o humano começou a comer plantas
porque não tinha gado para comer, ou seja, até porque o Weston Price, quando ele investigou e fez a grande volta que originou o Physical The Generation Book, ele ainda acreditava no vegetarianismo, ele até pensava que ele ia encontrar uma civilização vegetariana e viu que foi exatamente ao contrário, apesar de não haver nenhuma civilização vegetariana, não havia vestígios de nenhuma civilização que prosperou vegetariana, eles comiam-se uns aos outros, havia canibalismo quando não encontravam quando não encontravam animais. Ou seja, preferiam matar o inimigo e fazer, pronto, reciclar através do canibalismo, e porque para eles plantas não era uma opção para muitas sociedades, para muitas civilizações, estás a ver? Isto é incrível entender isso, não é? Até porque fala-se do canibalismo por atos satânicos, mas na verdade foi tipo também sobrevivência, não é? Eu acho que o canibalismo é acabou por sempre levar a problemas neuronais, não era? É a mesma coisa como as vacas loucas, porque havia vacas loucas porque eles basicamente davam os restos dos alimentos às vacas novamente e elas estavam-se a comer a si próprias e depois começaram a ter problemas neuronais e tipo degenerativos, não é? E eu acho que existem. Há também essa noção relativamente a culturas que eram canibais que acabavam por ter algum grau de problemas neuronais, né? Mas sim, assim, concordo plenamente com toda essa ideia relativamente às plantas versus os animais. Agora, o que eu estava há bocado a dizer dos nómadas era que as manadas movimentavam-se. Eu acho que os humanos e os seus predadores e os predadores também dessas manadas, incluindo os humanos, éramos predadores, movimentávamos com elas também, não é? Acho eu. Para mim, pelo menos, faz sentido se isso era o recurso principal em termos calóricos para eles e tipo, não havia as frutas como nós temos hoje em dia. Principalmente, isso é uma das coisas mais importantes, não é? Faz sentido eles terem se movido com as manadas porque era o recurso principal da alimentação para eles. Existe uma noção, acho que muito falsa relativamente às plantas, que é que nós sempre tivemos plantas para comer. Agora, em termos calóricos, eu acho que isso está completamente falso, porque não consegues, eu acho que não consegues de forma alguma satisfazer as tuas necessidades calóricas em modo selvagem das plantas, não é? Nós temos, por exemplo, qual é o aspecto e qual será o sabor de uma maçã selvagem, ou de uma pera selvagem, ou um damasco selvagem, ou umas ameixas selvagens. As poucas coisas que havia que existem mais ou menos iguais àquelas que nós temos hoje em dia é amoras, framboesas, se calhar, morango selvagem, esquece. Cenoura selvagem é uma coisinha assim, uma raiz, e a maioria das plantas continua a ter as mesmas espécies como hoje em dia, só que a toxicidade antigamente era muito maior quando elas eram em modo selvagem, tipo a quantidade de oxalatos ou outros antinutrientes que tu tinhas na presença das plantas era completamente diferente, não é? As plantas nesse sentido estão completamente alteradas do seu modo selvagem. Não tem absolutamente nada a ver com o que nós temos hoje em dia. Passou tudo por uma seleção que veio com a agricultura quando os humanos começaram a perceber as plantas e começaram a ver, olha, eu vou escolhendo sempre as mais doces para fazer a próxima cultura. E então as plantas foram-se modificando ao ponto que hoje em dia tu tens as uvas tão doces como elas são, mas se comeres uvas selvagens não tem nada a ver, não é? E as espécies ancestrais sei lá, de bananas e por aí adiante com sementes lá dentro não são quase comestíveis, não é? E tiveram todos que passar por uma mudança genética que veio com a seleção das plantas. Claro. Agora, então, ok, diz. sim, nós estávamos na pergunta do tipo comer frango ou comer animais versus comer plantas, não é?
é um tema bastante complexo, não é? Principalmente se for em consideração com todas as diferentes, os diferentes modos de produção. Obviamente é sempre favorável irmos para o biológico e o regenerativo. O regenerativo, este é um ponto que eu há bocado não cheguei a chegar a mencionar quando estava a falar sobre as plantas, que é quando nós fazemos uma cultura de plantas, é preciso, supostamente, o que deveria acontecer é o solo deveria ficar ligeiramente mais rico depois da colheita do que antes. E em quase toda a Ok. agricultura, até na agricultura biológica, tu não tens isso. Tu só tens isso na Fica mais agricultura. seco. Não é mais seca, é menos matéria orgânica, é menos vida, menos nutrientes, menos Ok. riqueza mineral e todas essas partes, não é? Tu tens tal e qual como para nós, gorduras, proteína e hidratos de carbono são os principais macronutrientes, aqueles que precisamos em maiores quantidades. Para as plantas são o azoto, o fósforo e o potássio. E depois vem o cálcio, o magnésio e por aí, não é? E depois tens todos os micronutrientes, molibdênio e todas essas coisas, não é? Mas tu, as plantas vão usar os nutrientes e tu tens que os devolver ao solo. Agora, na agricultura, o que acontece é preciso teres um grande sistema de transporte, vais ter que importar nutrientes para pôr no solo, tens que pôr a vida dentro do solo, na verdade, porque na verdade o que acontece é que também existe aquela ideia que nós, na agricultura convencional, de dar os nutrientes diretamente às plantas, como se fossem comprimidos, não é? Mas na verdade o que deveria acontecer é toda a microbiologia do solo é que trata daquilo que cai no solo para transformar em nutrição e depois fornecer essas partes à planta, não é? E na agricultura convencional tu não tens isso e é preciso sempre ter aquela entrada Certo. de nutrientes. Deixa lá ver, está aqui a Marta a dizer, mas aí o problema está na forma como nos cultivamos as plantas. Claro, sim, sem dúvida. Agora, nós estamos a falar aqui sobre a eficiência relativamente à quantidade de calorias que nós conseguimos produzir no terreno, Mas é porque que é nem, assim, mas é que nem é só, mas desculpa interromper, mas é que nem é só as calorias, Carsten. Estás aqui a bater um tema que para mim, epá, afetou-me muito estes últimos meses e que fiz várias experiências com o meu corpo, vindo de uma sim, dieta vegetariana e experimentando a carnívora. Depois também experimentei a carnívora cetogénica. E aconteceu que o problema dos antinutrientes, não é? Estás a dizer, é sim, que é sim, assim, sim, sim. são pesticidas naturais. As plantas, Exato. nada nasce na vida, nem o ser humano, nem o boi, nem a galinha, nem a árvore, para morrer. As plantas não nascem com o propósito de alimentar a ninguém, elas querem sobreviver. Elas estão aqui para prevalecer e Querem se sobreviver reproduzir, pois. e reproduzir-se para deixar a espécie para Manter a espécie, já. sobreviverem durante. Para manter a espécie na sobrevivência. Então elas como não podem fugir, não têm patas como os animais, e garras e cornos, que são os mecanismos de defesa dos animais, têm uns antinutrientes que são os oxalatos, as saponinas, lecitinas, os folatos, Glicosinolato, que são. ácidos fíticos, pois. Que, e os fitatos, sobretudo nos cereais, os cereais é o que tem mais antinutrientes, que o Weston Price falou muito e que viu que estas evoluções ou não comiam cereais, ou faziam um processo de molhar e para retirar esses fitatos, que não retirava tudo, retirava só uma porcentagem, pronto. Então, basicamente, as plantas não é só os pesticidas que elas recebem das multinacionais, da Monsanto e Sim. não sei o que mais. Podes estar a comprar vegetais biológicos ou ter na tua... E quem tem horta sabe que é muito difícil ter uma horta 100% biológica, porque há lagartas, há... Lesmas, caracóis, meu Deus, é Exatamente, mas aí é que tu estás a alterar todo um ecossistema, ecossistema. estás a tirar a comida de muitas lagartinhas e borboletas e abelhas para tu comeres, isso também já é um ato de egoísmo, mas também é que estás efetivamente a comer antinutrientes que te vai impedir a absorção de zinco, selênio, magnésio, fósforo e outros minerais essenciais, então é
produtivo, não é produtivo para o nosso corpo. Pode causar distúrbios gástricos, intestinais, até na função cognitiva, ok? Porque não estás a absorver a maioria dos nutrientes, tá? Isto é por isso que a dieta carnívora é tão eliminativa e curativa. E a primeira coisa que as pessoas notam é logo mais leveza, mais eliminação da inflamação. Estou muito foco, claro, porque não, ou seja, não há tanta digestão a funcionar, deixas o corpo muito mais leve. As plantas é que vão trabalhar esse processo. E atenção, eu venho, assim como tu sabes, que vínhamos dois numa componente vegana e crudívora e plant-based diet e não sei o quê, e defendíamos muitas plantas, mas no final a contar-nos a história todo ao contrário. Ontem tive uma live com uma amiga agora, a Kai, a falar sobre tudo isso, porque ela foi vegetariana há 2 anos, e há uma semana começou a comer carne e falamos tudo isso, não é? Tipo, o impacto, não é? Como é que nos contam a história ao contrário. E claro, isto que vem de uma ordem muito maior, que nós não estamos nem conscientes do que está a passar, não é? Desta grande agenda vegana, em que nos conta a história ao contrário, que a carne é que faz câncer e a carne é que faz isto. Demonizam a carne quando a carne não é nenhum vilão, a carne é o herói da história. No entanto, a mistura com os carboidratos, com os cereais, os cereais é o grande problema, mais além do que as plantas. É isso é que está a causar distúrbios e distúrbios metabólicos, não é? Então, só para acrescentar aí matéria. Sim, sim, claro. O que eu queria dizer é, tipo, mais em nível de sobrevivência, não é? Uma das coisas para nós sobrevivermos é calorias, não é? Exato. Porque e gordura, isso é que nos fornece, seja lá qual elas forem, não é? Agora, quanto é que tu vais ter em termos de eficiência pelo terreno que houver à tua disponibilidade, não é? Isso podes até pôr dentro daquele conceito que um leão tem certa área para se alimentar e eles controlam aquela área, não é? Porque eles mijam nas esquinas do seu spot, do seu sítio e uma matilha ocupa aquele espaço e não entra uma outra matilha naquele espaço, não é? E eu acho que connosco é mais ou menos a mesma coisa. Agora, a quantidade de animais que tu tens ali é o que vai determinar aquilo que a tua nutrição e tipo, a tua capacidade de sobreviver naquele ambiente. E com as plantas tu não consegues essas quantidades assim. Tu, para produzires uma boa quantidade, não vais ter que modificar todo o ecossistema para conseguir produzir essas plantas. Agora, se tu fores para um prado, e principalmente se tu fizeres o management, a gestão dos animais da forma mais correta, que é imitar como os animais se movimentavam, tu vais estar a contribuir para um melhoramento do solo, para a vida do solo, para que uma maior diversidade em termos de plantas nesse solo, a densidade de plantas por metro quadrado é muito superior. Eu lembro-me de ler no Alan Savory e essa coisa deixou-me doido porque de entusiasmo, na verdade, que era o peso de micro-organismos e todos os animais que existem dentro do solo vai ser muito superior ao peso dos animais que se encontram em cima do solo. E então, o facto de haver estes ruminantes vai fazer com que toda a zona à volta vá melhorar consideravelmente em todos os diferentes aspectos. Diversidade de plantas, diversidade de animais, quantidade de animais, densidade de animais, a estabilidade de todo o ecossistema, a capacidade de absorção de água no solo, o que vai fazer tudo, não é? Vai trazer toda a vida lá para dentro. E tens muito mais água no lençol freático e então os rios começam a correr outra vez. Por aí adiante, é isso que o Alan Savory anda a ver em Zimbábue, em zonas que estão completamente desertificadas, e ele até acha que os animais que ele tem, que são imensos, não chegam, que ele até quer aumentar a quantidade de animais, porque o que eles fazem é movimentar os animais pelos terrenos dessa forma em modo de manada. E o impacto acontece
numa altura e num espaço de tempo muito curto, e depois eles são movidos e aquele espaço agora tem tempo para recuperar. E obviamente é a todos os níveis, em termos microbiológicos e crescimento de plantas e por aí adiante, não é? E então, é assim, se tiverem que comer frango, é pá, escolhe um que ande ao ar livre, não é? E não um que ande em modo de. Não, que não ande, que esteja fechado numa fábrica em que nem sequer apanham luz. Isso são as pequenas escolhas que nós podemos fazer. Mas mesmo assim, eu daria preferência a frango e eu nem sequer eu tento nem sequer optar por frango por causa das pufas e dessas coisas que são. É o outro detalhe que Claro. nós já tínhamos falado antes, não é? Por causa da alimentação que elas recebem, razão pela qual eu também já não dou a ração convencional que contém minhas galinhas, eu só dou cereais mesmo, por causa das pufas, porque eu quero que porque eu como os ovos e como os galos quando eu tenho mais, porque Explica. vão ter, Ok. Estava a dizer para porque explicar um bocado aqui ao pessoal o que é as pufas, porque parece que é assim, tipo, uma comida ou algo, não. não, Pufas, pufas são gorduras polyunsaturated, fatty acids, diz são isso. gorduras poliinsaturadas. Nós tínhamos falado no outro live, não é? Que com toda a história do Ansel Keys e da American Heart Association, o primeiro grande patrocínio deles era a Crisco, que era uma empresa que produzia óleos vegetais que são gorduras com as quais nós, na verdade, não sabemos lidar a nível celular, não é? Basicamente diminui a densidade de mitocôndrias que nós temos por cada célula, o que a nível celular nós começamos a adoecer e então obviamente o nosso corpo também vai adoecer, não é? E essas gorduras ficam todas acumuladas e isso depois leva a um desastre a nível metabólico, principalmente a nível Que são as gorduras que estão na maioria das dos plantas óleos vegetais e nas sementes, pois. e nas Seja sementes. sementes de linhaça, que dizem que eram tão saudáveis, são altas em ômega 3, sim, que é bom para nós até, mas Mas em termos de também, ômega 6 são muito mais altas, o que leva à inflamação, o que leva a toda claro, essa história da disfunção metabólica, o Paulo Saladino, o Nina Teicholz e uns quantos mais advocam que isso é que trouxe todo o grande problema que nós temos hoje em dia, desde doença cardiovascular, a síndrome metabólica, diabetes, obesidade, tipo, toda essa história, não é? E cancros também. Em conjunto, depois, com os níveis de hidratos de carbono muito mais altos, não é? São duas coisas que basicamente estão, depois, elas de mãos dadas, é um desastre completo, não é? Porque se tu comes até, se calhar, uma maior quantidade de pufas comparativamente, mas não comes hidratos de carbono, ainda consegues-te aguentar, mas se fizeres pufas e hidratos de carbono mais altos, é um desastre metabólico. E nesse claro. sentido obviamente é preferencialmente comer carne mesmo que não seja o ideal. Comparativamente a plantas, conseguir ter uma muito maior capacidade de absorção dos nutrientes que estão lá contidos, né? Já neste momento eu já penso quase, tipo, seja lá qual ela for, comparativamente a plantas, não, Exato. sim. Exato. Estamos a falar aqui, basicamente o que estamos a falar é tipo um alimento com maior valor nutricional por centímetro quadrado. É a carne. E Sim. sobretudo porque também não tem fibra. A tal também, como nos dizem, que a fibra é tão importante. Não, malta, a Sim. fibra não é importante. A fibra Por isso é que o só nosso vem corpo causar deita fora, distúrbios. não é? O nosso Exatamente, corpo se fosse deita tão fora importante, as porque é que fibras. nós... É. Não é, é surreal, tipo, o scam tal, não é que estão sempre aí a trazer a história ao contrário. Pois, Está vê tá lá aqui se a há aí algumas perguntas. Não, Marta Freitas Music, não deve ter ouvido a nossa última live. Marta,
Basicamente, nós dois, eu e o Carsten, conhecemos há 6 anos atrás e éramos dois veganos. Estávamos no início da nossa... Bom, eu estava no meu início de uma grande percurso de veganismo, raw vegan e também vegetariana, não é? E ela está a perguntar assim, sabemos hoje em dia que também a indústria da carne em larga... espera aí que isto está assim meio variado aqui, não consigo ver bem. O que acham Sabemos que que hoje em passa dia é que também... várias pessoas que tenham mudado para uma dieta vegana tenham sido sim. melhorias a todos os... Né? Eu espero que tu não tenhas claro, é ouvido assim. alguém a ligar-me agora, porque isto aqui deu um grande estrondo. Não, basicamente, eu vou responder assim como eu entendo. No veganismo, a maioria das pessoas sente-se muito bem no início. Eu também me senti, de feito, curei uma doença, supostamente tinha curado uma doença crónica, mas, no entanto, claro, eliminei muitos carboidratos refinados, açúcar, laticínios, que isso causa muita inflamação, como já está mais que visto. Mas eliminei também a carne e o peixe e os ovos. Que foi o que não devia ter eliminado, agora sabendo toda a verdade, não é? No entanto, claro, uma pessoa sente-se muito bem por ter eliminado isso e também porque o nosso corpo consegue passar muito tempo, na verdade também sem comer, conseguimos fazer jejum muito tempo. Então o veganismo mimica tipo o efeito do fasting, do jejum. É tipo como estares sem certos nutrientes durante um período de tempo, o que acontece no jejum, até o jejum de água, tu não tens nenhum nutriente e dizem que qualquer ser omnívoro pode ficar 40 dias sem comer. Então, pronto, se tu comes um bocadinho de nutrientes e consegues durar até 2 anos, para mim, 2 anos é o limite de uma experiência de vegana até conseguires ter grandes deficiências nutricionais. Passam elas por diminuição da função cognitiva, anemia, depressão, queda de cabelo, unhas fracas, etc, etc. Porquê? Falta de proteína, falta de gorduras saturadas e falta também de outras vitaminas, como vitamina A, D, B6, B12, ferro M, bom, enfim, uma data de nutrientes que só encontras nos alimentos animais. Espero ter-te respondido à questão. Ou seja, sim, basicamente sim, consegues eliminar uma doença crónica no início, mas depois desenvolves outra doença crónica que é a desnutrição. Sim, se me permitires também, é assim, sim, claro, o que acontece no veganismo é que a falta de nutricional é que começa a aparecer muito lentamente. E o que acontece maioritariamente é tu de facto deixas de consumir uma dieta altamente processada e passas por uma dieta muito mais íntegra, não é? Íntegra no sentido de whole foods, comidas inteiras, no seu estado mais natural. E isso, obviamente, traz uma grande mudança para o teu corpo e é melhor do que a Standard American Diet, não é? Mas depois, com os antinutrientes das plantas, com não é? A água, tipo a quantidade de água que vem dentro das plantas, acaba. Eu fazia xixi 15 vezes por dia, não é? Nós tínhamos já falado da outra vez, e comecei a ter cada vez mais problemas. Comecei a ter. Assim, tu tens muitos nutrientes que fazem falta. Por exemplo, vitamina A, completamente diferente do o beta-caroteno comparativamente ao retinol, que é a vitamina A de origem animal. A vitamina K1 aparece nas plantas, mas tu não tens a vitamina K2 dos animais. K2. Vitamina B12, nem falemos nisso porque isso vai claro. Desde depressão a doenças psicológicas, sei lá, a várias outras coisas. A vitamina A é super importante, principalmente, aprendi agora, principalmente nesta altura do coronavírus, por causa do epitélio do pulmão. Se tu tiveres falta de vitamina A, o pulmão é muito mais fraco. Carnitina, colagênio... Carnitina, sim. Creatina, todas estas, tu vais ter falta em termos de alimentos de plantas, se tu tiveres uma dieta vegana.
E aí, muito lentamente, o teu corpo aguenta-se durante algum tempo sem esses nutrientes, mas quando acabar a bateria, Claro. vão começar a aparecer as falhas. Por isso é que tu hoje em dia tu tens tantos veganos que eram youtubers que tinham canais com imensos seguidores e nós até conhecemos alguns, o Dan, o Timothy Schiff, o John Venus, por aí adiante. A lista, Não, e estão a aparecer no bico cada do vez corvo mais. mesmo. Pois, Surreal. e é por todos os diferentes tipos de problemas. A maior parte deles são desportistas, alguns de alta competição até, e eles começam a ter problemas articulares, hérnias, discais, para além de outras coisas também. E uma das coisas que eu encontrei muito nos veganos é a agressividade com a qual eles agem e a revolta que existe para com o mundo é, É o é, fomento do ódio. é incrível. E isso era uma das coisas que eu próprio também sentia. Eu também apontava o dedo a toda a gente. Só que uma das coisas, e esta era uma parte muito que me perturbava bastante, que era eu, mais agora a posteriori, não é? Que eu já tenho noção sobre isso, é o grau de desfoco que eu tinha relativamente à minha atenção às coisas. Eu era muito mais aéreo, eu era todo assim meio Muito sério. esquecido, e não era nada. Sim, nós os dois. No início não, mas depois começou cada vez Claro. mais, não é? É E que depois depois, o estoque vai esgotando, estás a ver? Tu tens um estoque de vitamina B12, B, e aquilo vai esgotando, é como no jejum. Não podes é, fazer jejum para exato. sempre. O jejum é bom, é tipo 10 dias, 8 dias, não é? Talvez o veganismo é bom um mês, mas mais que isso, gente, Sim. corta aí. Não, E não depois mesmo. e depois toda a parte é super importante que é as gorduras que vêm das plantas são completamente das gorduras que vêm dos animais. Muitos dos nutrientes, vitamina A e outros, são dependentes da presença de gorduras saturadas animais para o teu corpo ser capaz de as absorver. E tu não vais conseguir, absorver esses nutrientes. E então, não é? Muito, muito, muito lentamente, ahm, começam a aparecer os problemas e demora algum tempo até tu aceitares dizer que é desta alimentação que eu tenho tido, porque nós fazíamos isto com um fervor e com uma paixão que era incrível, não é? Tipo, Não, nós queríamos fazer o melhor e claro, achávamos que estávamos muito mais à frente mas mas é que também. o grande problema, isto é como as redes sociais, malta. As redes sociais, tu segues quem gostas e quem está no círculo, então nós nos retroalimentamos, estás a ver? É um círculo vicioso. Claro, a maioria dos meus amigos eram veganos, crudiveganos, vegetarianos, estás a ver? Eu só visse algum carnívoro na altura, ficava, não, isto também não ia contra, mas simplesmente não era a minha vibe. Então, por isso é que é tão bom sermos mente aberta, não é? Mente aberta é tudo na vida. Para mim, foi isso que me salvou e estou aqui para contar a história, porque para quem não viu e quem esteja aqui, pá, passem no meu canal de YouTube, lá conto toda a minha história, tenho mesmo um vídeo, a minha história de sobrevivência, e pá, tenho fotos impactantes, pronto, talvez que há pessoas que viram, e eu decidi mostrar isto porque assim, cheguei ao extremo. 38 quilos, tenho 1,73 m, procurei tudo. Se não funcionou comigo, não funciona com ninguém. O Carson também era como eu, separávamos as frutas dos legumes, não comíamos carboidratos, fazíamos tudo direitinho, não, mas acabei tomando 20 suplementos por dia, enfim, e quase que, pronto, que me custou a vida, não é? E neste Mas hoje, momento nós felizmente, estamos em 2 refeições por dia, muitos dias é só uma refeição por dia também, não é? Jejum yeah, intermitente, sim, treinar em sim, jejum, passar imenso tempo sem yeah. comer de manhã e ativos Yeah. sempre. Sim, olha, sabes qual É é o meu engraçado. jantar hoje? O meu jantar é só Uau! gordura mesmo. É fígado? Não, é Não, não, torresmo. não, é torresmo. Sim. É. Ah, Yeah, boa. Eu sim, comi essa fígado hoje. parte da Epá, mente. eu estou a comer uma vez por dia também, ao MAD. Uma refeição por Sim, dia chega bem, assim, para agora. sim. Sim, deixa-me só ver. Eu acho, sim, a mente aberta é tudo, sim. Ah, o, o,
o que é mais perigoso é entrar em dogmatismos. Dizer, é isto Claro, e não é mais nada. A única razão pela qual nós estamos aqui a falar é porque nós passamos por tudo isso, claro, não é? E até no claro. outro dia também vi o Dan, que ele começou a falar que porque é que ele não gostava Viste? da dieta carnívora, não é? E a única Aham, vertente, não é? Que é tipo, agora existe o dogma do carnivorismo. Também não claro. estou a favor, não é? Eu acho que é a maior eliminação que tu consegues fazer a nível alimentar. Ahm, e pode funcionar para imensas pessoas. Não é obrigatório estar 100% só à base de plantas. Para nós, neste momento, é o que está a funcionar melhor. E é da forma que nós estamos ativos, estamos cognitivamente ativos também, não só desportivamente, não é? E passamos por grandes problemas, tanto a nível intestinal como a nível de, sei lá, todos os diferentes aspectos de saúde, não é? Doenças autoimunes e por aí adiante. Dentro da minha família, a minha mãe é diabética, o meu pai teve 7 AVCs, né? Doenças cardiovasculares. E isso era das coisas que me motivava bastante a eu saber mais sobre este assunto. Um, e pronto, aqui estamos, não é? Não sei se queres dizer mais alguma coisa relativamente à parte ambiental para com os animais, em comparação às plantas. Um, É assim, pronto, o tema está dito que era consumo da carne é prejudicial ao meio ambiente, porque pronto, isto já foi. Não, isto é a segunda hora da live, para quem não sabe, já tivemos uma hora e já devemos continuar, porque é muito esse mito, não é? De que carne, pronto, prejudica o ambiente, já falamos sobre isso tudo, agora já entramos para um tema mais tipo genérico do vegetarianismo, que efetivamente o porquê da carne ser o nosso melhor alimento e mais isso, a densidade nutricional que a gente fala, não é? Tipo, o porquê de termos mais nutrientes por centímetro quadrado e, portanto, ser mais completo para nós. Bom, necessariamente, se tiverem mais dúvidas, pessoal, senão também já estamos a finalizar, porque sim, lá está, já é a segunda hora. eu por último ainda dizia mais uma coisa, que é, obviamente Claro, passa tudo por uma responsabilidade nossa em fazermos as escolhas mais adequadas e assim, se quiserem ter a vossa própria comida, nada melhor do que ter umas galinhas em casa, com um jardim que produza as plantas que as alimente. Entrem em contacto com as pessoas que estejam à vossa volta, que tenham animais, ah, responsabilizem-se claro. pela parte da matança dos animais. Tipo, há pouco tempo eu Claro, estou em contacto aqui com um senhor que tem cabras e ovelhas e eu participei nessa, para mim é tipo um ritual, quase que, né? É como se fosse uma parteira de trazer ao mundo, és uma parteira para levar para transitar para outro nível. Um, e, uau, e, boa. e fiz esse processo com esse senhor e ficámos com o borrego, até guardei as peles, todos os órgãos, apanhámos o sangue, bebemos sangue cru, quentinho ainda. Um, e, um, e é essa parte que é preciso mesmo, nós temos que pensar no global, não é? Think global, mas atuar no local. Think global, act local. E o local é as pessoas que existem à vossa volta e é o terreno que existe à vossa volta. E dessa maneira vocês conseguem se responsabilizar mesmo pela vossa alimentação e pela vossa saúde que vêm consequências dessa alimentação, porque são não é, os blocos de construção do nosso corpo, que é o nosso templo. E nesse Boa. sentido, sim, nós vivemos na Também era quero. da desresponsabilização ou não é, da transferência de responsabilidade e nós temos que voltar a nos responsabilizar pela nossa alimentação. Yeah. Então, aqui perguntou o Eduardo agora mesmo se os óculos do Carson, ele falou no início do biohacking dos óculos True Dark para proteger da luz azul. Eu também quero uns desses. Estão mesmo lindos, é muito bom, pessoal.
Outra dica, o Carsten está a usar uns óculos para proteger das luzes LED, da luz que... Azul, não é? Fria. Exatamente, que nos faz um desequilíbrio da nossa melatonina, então pode provocar insónia e tudo mais se estamos tão em contacto com a luz como eu estou agora, por exemplo, tá? Então é muito bom ou baixarmos as luzes e estarmos na escuridão ou com a luz das velas, ou então que se continuamos a trabalhar nos computadores e com luz ligada, usar uns óculos como o Carsten. True Dark é marca top, depois há várias marcas alternativas. Sim. Okay. True Dark. No computador tu tens um programa que chama-se Flux. Acho que é F, para lá, como é que isso se chama? Acho que é F.LUX, Flux. Sei. E tu consegues pôr a que horas é que ele começa a mudar a cor do ecrã e começa tudo a ficar mais amarelo, quase vermelho, no fim do dia. E depois também eu comprei luzes mesmo especificamente para isso. Obviamente não tem tanta luminosidade no quarto, mas fui mesmo à procura fui ver quais é que são os kelvins que tinha as luzes, não é? Então entre 1200 ou alguma coisa assim, que é uma luz muito mais amarela. E então, tipo, não dormes melhor, na verdade. Que foi o efeito que eu senti mesmo. Boa. E depois tens os outros, esses são os vermelhos? Não, esses são os amarelos, desculpa. Depois tens os outros vermelhos. Eu tenho uns completamente vermelhos, que é para aí 1h30 antes de dormir, que eu os coloco. Que eu já devia estar com eles, mas... Sim, mas, Ionica, basicamente, não é só o telemóvel que a gente apanha luz, também das lâmpadas, da televisão. Então, nós às vezes estamos expostos, além do telemóvel, também estamos a isto. Então, o bom mesmo é, colocas os óculos e já estás... É como os chinelos, não é? Vais de casa, podes ir descalça, podes ir de chinelos. Vais descalça e podes te magoar com as pedras. De chinelos, olha, estás protegida. Deixa-me dizer mais um ponto aqui, porque eu estava a ver aqui uma parte a falar no abate das vacas comparativamente não é? Quantos animais morrem, não é? É assim, o que acontece é que nós temos um ecossistema que suporta a existência da vaca. Certo. E quando é assim, uma vaca tem um tamanho considerável, não é? Tu consegues quase comer um ano inteiro da vaca. Exato. Por cada pessoa. Tem uns 200 quilos. Tipo, isso. E então o que acontece é que quando os animais estão-se sempre a reproduzir e comparativamente agora do sistema natural em que eles existem numa relação de manada para com os predadores, eles vão sempre eliminando os mais fracos. E na verdade tu podes fazer isso também quando tu tens os teus animais, por exemplo, tu na tua quinta poderias fazer isso. As vacas que têm mais moscas, tiras. As vacas que são que não são boas mães, também tiras. Os bois que são mais fracos, também tiras. Aqueles que não sabem correr tão bem, ou seja, tu vais sempre fazer uma eliminação, não é? Uma seletiva ou uma seleção genética, para ter sempre os melhores genes. E depois é assim, tu tiras um animal, tu retiras ao ecossistema, enquanto que na agricultura convencional das plantas, tu tens que eliminar um ecossistema para conseguires ter essas plantas. E esse ecossistema não vai suportar a vida, enquanto que um ecossistema onde tu tens as vacas num prado, se elas forem manuseadas da forma mais adequada, tu vais ter um ecossistema que vai suportar a vida. Tu vais ter lá flores e diversidade animal, minhocas, abelhas, pássaros, e até eles utilizam, entretanto, o regenerative grazing, não é? O pastoreio regenerativo e o holistic management para as zonas de caça. Porquê? Porque vai aumentar a quantidade de veados que tu vais ter e toda a vida vai proliferar nessa zona, comparativamente à agricultura convencional, ou mesmo que seja agricultura biológica, tu não vais ter tanta vida naquele ecossistema. Por isso, tu tens que escolher, agora, se tu escolheres entre plantas e animais para comer, tu vais ter que escolher um ecossistema que eu vou ter que deixar de ter para ter aquelas plantas, comparativamente a um ecossistema que vai suportar a vida, do qual tu vais tirando o surplus, como é que se diz em português outra vez, o que está
o que está a mais, e tu escolhes, obviamente, tipo, os Excelente. piores para ter sempre isso, os excedentes. Vais sempre escolher os mais fracos e guarda sempre os mais fortes para eles se reproduzirem, não é? E é essa uma ideia que as pessoas ainda não percebem. Ou escolhes um ecossistema para comer carne e constróis um ecossistema e contribuis para esse ecossistema com a presença das vacas no terreno, ou então eliminas um ecossistema para conseguir cultivar algumas plantas que nutricionalmente são muito inferiores em termos de biodisponibilidade de nutrientes e presença de antinutrientes, não é? Isso é uma última ideia que eu acho que é, tipo, põe basicamente toda a conversa em causa relativamente a porque é que deveríamos ter plantas ou não. Porque não suporta os ecossistemas o cultivo de plantas. Não tanto quanto se tu fizeres um pastoreio da forma mais adequada. Não é? Certo. Obrigada, Carsten, por seres tão preciso aí na tua conversa e na tua maneira de explicar. Sim, também um último conselho para comermos carne de maneira ética, que é mesmo esse de nose to tail, do nariz à cauda, não é? Tipo de comer tudo que a vaca tem para nos dar, até os ossos, dá para aproveitar com caldo de ossos. Malta, é super barato, ossos no talho, pode ser até grátis e podem tirar uma fonte de aminoácidos. A gordura a gordura brutal, o Carsten está agora a deliciar-se aí com um belo torresmo. Ossos, os rins, muito importante comer vísceras, tá? Também não só para honrar a morte do animal, do boi, do cabrito, mas também para aproveitar todos os nutrientes que ele tem para nos dar. E assim ficarmos muito mais nutridos. Não é? O chefe da tribo recebia sempre o fígado, não era? Exato. E o coração, não é? Pronto, são órgãos assim mais delicados e para mim eu adoro, assim, vísceras amo mesmo. Tripas também, não é? Até porque o chouriço, se for um bom chouriço, tens bom alimento, assim, com tripas e sangue. Por exemplo, a morcela, para mim agora é o meu snack. Que não tem snack, não é? Não me dá, uma das grandes vantagens da carnívora é que não tens o craving à meia da tarde ou, sei lá, aquela larica estúpida que te apetece comer qualquer coisa que já sabes que faz mal. Vais abrir para mim... o frigorífico, nem sequer sabes porquê, não é? Isso é a maior liberdade que podes ter pronto, na vida, não é? Não estar dependente de barras de cereais ou coisas assim, gelado de vez em quando, não. Simplesmente. E de facto tu consegues mesmo buscar todos os nutrientes que tu necessitas, inclusive a vitamina C e todos esses que normalmente existe essa ideia que só existe na fruta e nas laranjas ou qualquer coisa assim. Não, pior. O baço, por exemplo, é um dos mais ricos e depois como também uma dieta mais baixa em hidratos de carbono também vai baixar a necessidade de vitamina C que tu sequer precisas porque por causa da interação que existe com os açúcares com a vitamina C, não é? Ou seja, tecnicamente falando, até comeres uma laranja ou bebes um sumo de laranja, o açúcar da laranja acaba por eliminar a quantidade de vitamina C que tu consigas absorver. Pois, exato. Compete com a vitamina C, não é? E basicamente, por exemplo, as vísceras, não é? O fígado tem bastante e o que é importante, atenção, malta, baço, não é? Serem mal passados também, para não queimar aí estas vitaminas hidrossolúveis, para ficar... Bom, há quem coma fígado cru. Eu hoje comi fígado cru, sabes? De pato. Sim. Olha, sabe a marisco, é surreal, juro, sabe-me a marisco, tal e qual, tipo, nada a ver, mas juro. O fígado tem assim um ligeiro traço doce, não é? Também. Não, muito bom, fígado cru, adorei. Sim. Muito bom mesmo. Então é isso, malta, olha, não sei se, assim... sim, há quem... Pronto, outra dica para quem não gostar de fígado é tipo fazer fígado moído, juntar com carne moída, não é?
nos de boi, não é? E hambúrgueres. a fazer hambúrguer de fígado. Eu tenho uma receita muito fixe, top, de paté de fígado, que basicamente fica mesmo muito boa porque tu metes, colocas a metade do peso que colocas de fígado, colocas tipo bacon ou entremeada. Então corta-lhe ali o sabor mais forte do fígado, para quem não gosta tanto. E é super nutritivo. Existem umas receitas também assim meio ancestrais, que era uma coisa que faziam os índios da América do Norte, os nativos, Aham. índios na verdade é uma palavra Então, errada, que é o os pemmican. Lakota? Não te sei dizer, mas eles Lakota. faziam uma coisa chamada pemmican, que é, eles Pemmican. tinham, pemmican, que era, Ok. eles secavam os órgãos, e a carne, e depois tu pões aquilo dentro da gordura, e misturas. E agora, para nós, seria se calhar até moías a carne, não é? Com os órgãos lá dentro e tudo isso, e tu comes aquilo seco e mantém-se durante imenso tempo. E era um alimento que eles tinham assim se calhar para viagens ou assim, não é? Para ir comendo. Porque eu até comecei eu tenho aqui um desidratador e eu comecei a desidratar fígado e coração e até alguns bifes. E é Está a pá, acabar, ok. Agora aquilo sim, com malta, gordura está temos que fechar, né? 25 segundos. Sim, Agora sim, olha, já deu gostei imenso. exatamente 2 horas. E obrigada, Obrigado pela Carsten, pela tua oportunidade mais uma partilha.